Graça e paz, meus irmãos. Nós estaríamos pregando no texto base que foi escolhido, texto do profeta Oséias, mas em virtude, não mudei agora, tá, gente? Não mudei, foi um texto que eu estudei também. Mas em virtude de termos também o mês de maio ser bem recheado, de atividades evangelísticas, a gente vai mudar um pouco o texto. E eu peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada, Levi. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler dos versos 18 a 20. Todo mundo conhece esse texto, não é? Amém? Aquele texto que é intitulado como A Grande Comissão. Todos encontraram? Que diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz nas nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, que nós venhamos aplicar essas santas palavras nos nossos corações e que não venhamos sair daqui, ó Pai, como entramos, mas que venhamos sair como pessoas melhores e mais ousadas. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que você nunca escutou uma pregação, não é verdade? É tipo João 3,16. O texto da grande comissão é o texto que está entranhado nos nossos corações. E é muito importante que nós tenhamos ele nos nossos corações. Porque, às vezes, infelizmente, não é porque nós estamos habituados a escutá-lo que nós o conhecemos. Nem sempre as pessoas que nós vemos todos os dias são as pessoas que nós conhecemos, não é verdade? Tem pessoas que tomam certas atitudes que nós dizemos: meu Deus, eu conhecia fulano há tantos anos e fulano fez isso. Mas vamos voltar para o texto. Nós devemos observar que é uma honra que Jesus conferiu aos seus discípulos, ali os 11. Vocês lembram que Judas, nem Matias, que foi o apóstolo adicionado, estavam ainda aqui, não é verdade? Então eram 11 ainda. E Jesus dá essa ordem para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e agora vocês vão. Mas repare comigo essa expressão, toda autoridade, parece que é a mesma expressão, ou parece que Paulo utiliza dessa expressão lá em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 a 11, quando ele vai falar sobre Cristo, quando ele diz: tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas para por aqui? Não. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Mas essa afirmação não trata simplesmente de apenas uma declaração ou um conselho. Mas também aqui nós podemos ver uma autoridade de ordem de Jesus. Veja comigo que geralmente quando nós lemos esse texto, qual é a palavra que mais nos chama a atenção? Ide, não é verdade? Ide, portanto, e essa é a palavra que mais nos chama a atenção. Mas nesse texto aqui, nós podemos ver pelo menos 4 verbos. E verbos indicam ações. Mas esses verbos não são qualquer coisa. Eles estão em um modo, no imperativo. E você vai ver que está o ide, o façam, o batizem e o ensinem. São 4 verbos. Eu já quero polemizar aqui com você. O ide não é o verbo principal desse texto. Há um erro nas nossas traduções. O verbo principal ou a frase principal desse texto é façam discípulos. Aí você vai dizer, irmão Arthur, mas para fazer discípulos eu tenho que ir, não tenho? Eu digo, é verdade. Mas para fazer discípulos você também tem que ensinar, não tem? Para fazer discípulos você também, no caso nós, o pastor é quem batiza. Mas é dada a autoridade à igreja dizer se o membro ou a pessoa está apta ao batismo ou não, não é verdade? Não é assim que nós fazemos? Quando as pessoas passam por todo aquele discipulado, o pastor traz o nome dos candidatos aqui e a igreja diz, e faz perguntas, se for o caso, se está apto ou não. Então, fazer discípulos. E talvez a melhor forma de traduzir esse texto fosse, façam discípulos de todas as nações, indo, ensinando e batizando. Façam discípulos. E a pergunta que nós podemos fazer é, por que devemos fazer? Primeiro, eu elenquei aqui 4 coisas. Podem ser mais. Mas primeiro, a falta de evangelização significa a falta de prazer na salvação de Deus e a perda da admiração da obra de Cristo. Quando você não evangeliza, quando você não leva o evangelho para outras pessoas, significa que você não valoriza o que Cristo fez na sua vida. Significa que você acha que o que Cristo fez na sua vida, na minha vida, não é tão importante quanto o Flamengo que nós falamos todos os dias na saída do culto de domingo. Ou de diversos outros assuntos. Segundo, devemos ter uma percepção que as pessoas são importantes para Deus. Vocês lembram lá em Lucas 15 que é contado 3 parábolas? A parábola das 100 ovelhas, que é um hino que o irmão Alessio gosta de cantar, não é? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Mas a parábola da dracma perdida, tinha 10, perdeu uma e ela vasculha tudo até encontrá-la. E a parábola do filho pródigo, tinha 2 filhos, um se debandeia e vai cair na gandaia, mas quando ele cai em si, o pai o recebe de volta. Mostrando que nessas 3 parábolas, há figuras diferentes, mas é um exemplo de pessoas ou de coisas que se perderam. E o dono daquelas coisas, daquelas pessoas, vasculha e tudo até encontrá-las, mostrando que todos os que são do Senhor são importantes para Ele. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que somos privilegiados de sermos testemunhas de Jesus. As pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso convívio, elas têm que escutar de Jesus através das nossas bocas. Não é simplesmente do pastor, porque o pastor não conhece quem você conhece muitas vezes.
O sacerdócio real é da igreja. Não é isso que Pedro vai dizer? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para o quê? Para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos resgatados com um propósito, com um objetivo. E as Escrituras deixam claro isso. Mas em quarto lugar, qual a motivação para evangelizarmos? Primeiro, por amor a Deus. Isso é o mais importante. Quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para que aquela pessoa se sinta feliz, não é verdade? Para satisfazer os desejos daquela pessoa. E talvez você diga, irmão Arthur, eu não gosto de evangelizar. Eu tenho vergonha de sair com a Bíblia no braço e sair pelas ruas, falar de Jesus para pessoas que eu não conheço. Eu tenho vergonha, eu sou extremamente tímido. Eu não gosto. E eu digo, não tem problema, vai sem gostar mesmo. A gente não faz o que gosta, nem sempre, né? Porque a evangelização, isso é um ponto, tá? Nem sempre nós vamos evangelizar porque amamos as pessoas. Às vezes está aquela pessoa em situação mais deplorável, que ela se enterrou, e a gente às vezes tem até repulsa por a atitude que aquela pessoa tomou. Mas às vezes é aquela pessoa que Jesus quer que nós falemos. Não é isso que aconteceu com Jonas? Vocês lembram, não é? Detestava e odiava Nínive. Mas ele levou a mensagem, o Senhor resgatou tudo e ele continuou odiando. Então a evangelização não é porque nós amamos as pessoas. É importante que nós amemos, mas é em primeiro lugar porque nós amamos a Deus. Segundo, porque a alegria de conduzir pessoas para o reino de Deus. Existe um missiólogo, Oswald Smith. Ele foi um dos maiores missionários, uns missiólogos de missões modernas. E ele diz o seguinte: existe três pessoas que eu quero encontrar no céu. A primeira delas é Jesus. Eu quero encontrar Jesus no céu e abraçá-lo e amá-lo. E demonstrar toda a minha gratidão por aquilo que ele fez por mim. A segunda pessoa que eu quero encontrar a pessoa que me evangelizou. A pessoa que falou de Jesus para mim e me resgatou. Essa pessoa eu quero encontrar e agradecer a ela. E demonstrar minha gratidão pelo que ela fez por mim. Mas a terceira pessoa que eu quero encontrar no céu são as pessoas que eu evangelizei. São as pessoas que eu levei Jesus até elas e que foram salvas para a glória de Deus. Será que nós podemos falar isso que Oswald Smith falou? Será que nós vamos encontrar Jesus, é claro. Nós vamos encontrar a pessoa que falou de Jesus para nós, é claro. Mas será que nós vamos encontrar pessoas que nós evangelizamos? Será? Mas vamos voltar para o texto. O que acontece antes desse texto que nós lemos? No capítulo 28, dos versículos de 1 a 10, nós vemos o que é a ressurreição de Jesus. Vocês lembram que Jesus é traído, é entregue nas mãos do povo romano, porque os judeus não podiam ter pena de morte, vocês sabem disso, não é? Então assim eles fazem toda uma conspiração para que os romanos o matem. E assim ele é entregue, é morto. Acontece aquela confusão com os discípulos, Pedro nega, mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. E aqui, aquela que recebeu o título de melhor atriz aqui, não é?
nós vemos logo em seguida que as mulheres chegam ao túmulo. Vocês viram a irmã Teresa interpretando muito bem. As mulheres chegam ao túmulo e recebem a notícia em primeira mão de que o Messias ressuscitou. O Filho de Deus está vivo. A morte não pôde contê-lo. Elas encontram o próprio Jesus. Ele diz que é para ir para Galileia. Vocês vão ver isso nos versículos 16 e 17. Em seguida, há um relato, dos versículos de 11 a 15, que os judeus tentam dizer, os judeus e os romanos tentam tramar a ideia de dizer o quê? Roubaram o corpo do mestre. Ele não ressuscitou. E olha como a mentira tem perna curta. Soldados romanos, homens que estão prontos para matar e sabem matar, são rendidos por 11 discípulos. Há um pouco de contradição nessa história, não é verdade? Porque nada nem ninguém poderia conter a maior verdade da história. O Filho de Deus venceu a morte. Nos versículos 16 e 17, nós vemos uma ordem de Jesus para os 12, para que eles assim vão para a Galileia. E quando viram, alguns adoraram, no versículo 17, e os outros o quê? Duvidaram. Veja como é interessante, né? No meio dos discípulos ainda havia incredulidade. 3 anos com o homem ensinando, fazendo milagres, ressuscitando mortos na sua frente, expulsando demônios. E mesmo assim, quando ele aparece na sua frente, alguns duvidam. A incredulidade, quando nós vemos, não está apenas no coração de Tomé. Todos são incrédulos. Porque Jesus já havia dito que iria ressuscitar e todos estavam ali, lamentando a sua morte. E todos estavam duvidando. Mas Tomé é o boca rasgada, é o que fala o que pensa. E assim é repreendido. E é nesse cenário, após a ressurreição, com a presença do Cristo vivo, diante de discípulos ainda mistos entre fé e dúvida, que Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Há uma ordem, mas essa ordem não é para o mundo. Os 4 verbos no imperativo, a ordem do Senhor Jesus não é para o mundo, é para os seus discípulos, é para o seu povo. Em um contexto judaico, poderia-se pensar que a salvação era apenas para os judeus, e os discípulos eram judeus. Mas, de fato, a salvação foi revelada primeiramente para eles, mas não ficaria somente para eles. O mundo haveria de ouvir pela boca deles, rompendo qualquer tipo de barreira social ou conflitos raciais. O mundo haveria de ouvir pela boca daqueles homens. Lá na frente nós vamos ver que Jesus chama um que era explicitamente um fariseu, e esse era que devia odiar gentios. Mas é a esse que é dado o título de apóstolo dos gentios. E no final de sua vida, Paulo vai nos dizer o seguinte: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente pregada aos gentios, para que todos saibam que Jesus é Deus, para a glória de Deus o Pai. Isso seria um escândalo para muitos. Poderia-se pensar que a salvação, porém, basta olharmos para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Quando você volta lá, nós temos a genealogia de Cristo.
Deus Santo, o Deus encarnado. E começa lá de Abraão e vai terminar em Jesus. E se você olhar lá naquela genealogia, tem duas mulheres que nos chamam a atenção. Raabe, a meretriz, que decide acolher os espias e assim protegê-los. E assim ela é honrada para que fizesse parte da genealogia de Cristo, mesmo sem ser uma judia. E nós vemos uma história linda do amor de Deus com Ruth, que também não era judia. O seu esposo falecido que era. O esposo faleceu, o irmão do esposo faleceu, o sogro morreu. A desgraça está completa. E agora só está ela, a outra esposa do outro irmão, que era viúva também, e a sogra, Noemi. Mas assim ela decide voltar e dar uma das declarações mais belas que existe. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E o Deus da provisão coloca Boaz ali na história, um parente distante. E assim se casa com Ruth. E assim Ruth também participa da genealogia de Cristo. Mostrando que o Evangelho, a mensagem de salvação, nunca foi patenteada por um povo, mas é para todo povo, de tribo, língua e nação. Todos os povos devem escutar. Mas em Romanos 10, no capítulo 11, no versículo 15, do capítulo 10, dos versículos de 11 a 15, Paulo vai nos ensinar algo muito importante, quando ele vai dizer o seguinte: versículos de 11 a 15, portanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, do rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora vem a pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Para o povo crer, eles precisam ouvir. Mas nós já fomos enviados, não já? O texto que nós lemos diz isso ou não? Ide por todo mundo. Vocês concordam comigo que nós já fomos enviados? Nós já fomos comissionados a levar o Evangelho. É o dever do discípulo de Cristo fazer tudo o que for possível, pessoalmente, por meio de oração, mobilizando, ofertando, para que as pessoas conheçam a Cristo. Se alguém não tem o desejo de tornar o Evangelho conhecido ao mundo, meu querido, você deve questionar se você é crente de verdade. Spurgeon dizia, o príncipe dos pregadores ingleses: ou o crente evangeliza, ou ele precisa ser evangelizado. Ou você é um anunciante das boas novas, ou sinto muito lhe dizer, você não é um crente. Nós precisamos falar daquele que um dia nos amou. Precisamos ter uma confissão de fé pública e não ser apenas crentes, como alguém já disse um dia, agente secreto, crente 007, que ninguém sabe que é crente. Talvez nem ele mesmo saiba que é crente.
Porque ninguém escuta de Jesus pela sua boca. Ninguém sabe o que Jesus fez na sua vida. O batismo é a nossa confissão de fé pública, mas ele não encerra por aí. Nós devemos anunciar, devemos tornar a cruz de Cristo conhecida por todos ao nosso redor. Mas muitas vezes nós estamos muito preocupados, ou nós estamos mais interessados em dizer que o Bolsonaro é inocente, ou dizer que o Lula é inocente, do que anunciar que um inocente tomou o nosso lugar, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por meio dele, e somente ele, foi que eu fui perdoado. Muitas vezes nós estamos mais interessados com isso. Nós vamos ver crentes falando, balbuciando, brigando, mas não anunciando a Cristo. Às vezes nós olhamos para o mundo e dizemos, está difícil. E de fato está, o Senhor já disse que iria estar. Mas a única coisa que nós podemos fazer para melhorar o mundo, melhorar as coisas, é anunciar Jesus, meus irmãos. E não colocar a nossa fé em homens. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que ter opinião, porque você tem que ter. Eu sou totalmente contrário às doutrinas marxistas, ao progressismo, eu sou totalmente contrário. Mas entre Bolsonaro e Cristo, eu sou Cristo. Entre Lula e Cristo, eu sou Cristo. E eu não posso defender homens e mulheres que vão contra os ideais de Cristo, contra os ideais da família. Eu não posso. E o que for preciso para anunciar a verdade do Evangelho, para anunciar a verdade de Cristo, por mais que fira as pessoas, eu irei fazer. Agostinho disse isso. Feriste o meu coração e desde então eu te amei. Muitas pessoas precisam ser feridas pelo Evangelho para serem convertidas. Muitas pessoas precisam ser confrontadas com o seu pecado, com a sua falha, com o seu erro, através da Bíblia. E não apenas com aquilo que eu acho, e não apenas com aquilo que eu expresso, com os meus pensamentos, não. O crente tem que ser uma Bíblia ambulante. Ele tem que falar a palavra de Deus, tem que estar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se não vejamos, olha o que o versículo 20 diz, ensinando-os a outra ordem, o outro verbo no imperativo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas. É isso que Jesus ensina, não é ensinando às pessoas os seus pensamentos, a sua filosofia de vida, não, é ensinando o que eu ensinei a vocês durante todos esses 3 anos. O mundo não precisa da minha verdade, da sua verdade. O mundo precisa de Cristo e Ele é a verdade. Ele é a verdade. Nós precisamos anunciar Cristo e deixar muitas vezes os nossos interesses de lado. Porque às vezes os nossos interesses acabam atrapalhando mais do que ajudando. Obediência é necessário. Mas nós também temos uma promessa, e aqui nós encerramos, que essa missão é extremamente difícil. É extremamente difícil. Todos os apóstolos morreram. O único que não teve uma morte terrível foi João. E ele foi exilado para a ilha de Patmos. E alguns historiadores dizem que ele, no final de sua vida, ele volta e morre na cidade de Éfeso. Mas sofreu um bocado.
Mas nós temos uma promessa. E eu creio que essa promessa foi o que levou os apóstolos a anunciarem a Cristo até nos piores momentos de suas vidas. A promessa era: e eis que eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Essa mensagem tem que ser pregada de forma urgente. Porque pessoas morrem todos os dias. Pessoas que nós conhecemos. Que estão hoje, mas não estão amanhã. Mas nós nos preocupamos muitas vezes com outras coisas. Às vezes eu quero aqui que você me entenda. Eu não estou criticando nenhum departamento da igreja, tá certo? Mas a EBD ela tem um papel muito importante nas nossas vidas, onde nós ensinamos e nós aprendemos. Quem é professor da EBD sabe. Às vezes a gente sai com mais aprendizado do que a gente passou ensinando. Mas a EBD ela não deve, por mais que o D seja de domingo, mas a escola bíblica ela não deve fazer parte apenas de uma rotina minha. O conhecimento que eu adquiro no domingo, ele tem que ser passado durante os outros dias da semana, todos os dias. Esses dias eu estive conversando com o pastor e falei para ele, e ele concordou comigo, eu não sei se isso é bom quando concorda muito comigo, mas nós somos muitas vezes pessoas de eventos, não é verdade? Nós queremos realizar um culto doméstico, e alguns realizam, mas por que não transformar o nosso doméstico em um culto? Isso muda tudo. Porque nós podemos realizar um culto doméstico todos os dias, mas tratar mal os nossos pais, ser um porre dentro de casa. Mas quando o doméstico virar um culto, tudo mudará nas nossas vidas. Aí sim, nós experimentaremos o que é a verdadeira espiritualidade. Que a escola bíblica não fique apenas no domingo, mas que seja um estilo de vida nosso, ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe.